gravação do podcast do segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e o primeiro Simpósio Internacional de Saúde Escolar. Sou a professora Patrícia Prudêncio, organizadora dos eventos científicos, e hoje vamos gravar com a participação da professora Caroline Vale, enfermeira, especialista em saúde materno-infantil, mestre em saúde pública e atualmente professora de enfermagem na Alemanha. Atua na formação de novos profissionais e no apoio a enfermeiros em processo de reconhecimento de diploma. Então, professora Caroline, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco e agradecemos por este espaço. Deixo aqui para que você possa falar um pouquinho e a gente começar então aqui a nossa conversa, Uhum. falando, né, sobre a importância e o panorama da saúde escolar na Alemanha. Primeiramente, professora Patrícia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e estar participando, né, de uma parte aí dos eventos científicos, né, mesmo de longe. Hoje a internet nos proporciona, né, isso, e eu estou muito feliz em poder participar. Queria agradecer o convite e dar um alô geral para todo mundo aí também que está assistindo Muito a gente. Muito obrigada. Então, será muito enriquecedor a gente conhecer um pouquinho aqui através dessa conversa, né, sobre essa questão do panorama da saúde escolar na Alemanha, já que nós estamos trazendo toda essa diversidade, diversos países, né, temos participação Uhum. de vários palestrantes, profissionais de diversas partes do mundo. Então, para a gente conhecer um pouquinho da Alemanha, você te perguntar, né, o que que você pode nos contar, né, de como funciona, né, esse sistema educacional na Alemanha em relação ao Brasil? Qual a diferença, né, que você pode nos apresentar e contar um pouquinho para a gente? Uhum. Olha, já de cara eu posso falar que eu precisei estudar, né, quando eu cheguei aqui, para entender o sistema educacional da Alemanha, porque é diferente do Brasil, assim, bem diferente. E existe hoje também uma discussão muito grande aqui sobre se o sistema hoje é funcional ou não, e eu vou explicar o porquê, né? O início, assim, aquela primeira infância, né, até os 6 anos, a criança fica no jardim de infância, no kindergarten, que eles chamam. Depois, com 6 anos, eles entram na escola mesmo em si, né, que eles chamam de Grundschule. E na Grundschule, que é como se fosse no Brasil ali a primeira fase do ensino fundamental, né? Então são 4 anos, todo mundo estuda junto, assim, todas as crianças. Quando eles terminam esse 4º ano, que começa a diferença com o Brasil. Existem 3 tipos de escola que eles podem frequentar. Só que a decisão não é só dos pais, né? Já é em cima das notas que as crianças têm até o 4º ano. Então, as Nossa, crianças com 10 anos já é meio que decidido o futuro delas ali, ou pelo menos o início do futuro delas com 10 anos. Então, as melhores crianças, né, com as melhores notas, vamos dizer assim, elas vão para o ginásio, que são mais anos, né, de estudos, então seria até, comparando aqui com o nosso, né, seria até o final do fundamental, mais os 3 anos do ensino médio. Dá um total, se eu não me engano, de 12 anos completos. E aí, quem faz o ginásio, no final eles fazem um Abitur, que seria uma prova parecida com o Enem, que dá o acesso às universidades. As outras dois tipos de escola não dão acesso à universidade. Ou seja, só as crianças que fazem o ginásio, que isso é decidido com 10 anos de idade, vão poder frequentar a universidade no futuro. Né? E aí as outras 2 escolas, que é a Realschule e a Hauptschule, elas só podem fazer cursos que são considerados técnicos, né? Ou tecnólogos, formações tecnólogas. E não podem frequentar a universidade. Né? Então, isso é uma discussão bem grande aqui, né? Porque você, com 10 anos, você faz essa divisão das crianças e mesmo que naquele momento a criança tenha alguma dificuldade de aprendizado, ela não consegue ir para o ginásio porque ela não tem uma nota boa, e tem que ser uma nota muito boa mesmo, né? Aqui as notas também são diferentes, elas vão de 1 é a melhor nota, até 6, que é a pior nota. Então, para você conseguir ir para o ginásio, você tem que ter uma nota até 2, que seria o conceito bom, né? Muito bom é 1, 2 seria o bom. E aí, dali para baixo,
é feita a divisão de qual escola essa criança vai frequentar, mas sabendo que não vão ter o direito de ir à universidade, de frequentar uma universidade, né? Futuramente, elas conseguem fazer uma universidade, contanto que elas tenham uma formação, né? Então, eles precisam fazer o Ausbildung, que é um curso de formação, esse curso que é tecnólogo, e aí, completando esse curso, eles precisam fazer o Abitur, né? Que é o que eles não fazem, que é essa prova do Enem, como se fosse a prova do Enem, e aí sim frequentam a universidade. Né? Então, o sistema educacional já é bem diferente, né? Ele segrega as crianças com 10 anos. Né? Puxa, isso deve ser uma pressão também emocional, porque os pais também devem exercer essa pressão sobre os filhos, correto? Com certeza, Né? com Então, não sei se certeza. essa criança ter essa pressão de ter que tirar nota, Uhum, e do impacto, né, que essa nota ruim ou nota boa pode gerar. Então, isso deve ser sim, algo que impacta também na saúde mental dessas crianças, com né? certeza. E a criança em si, eu acho que ela nem entende ainda tanto a importância, né, dessa É, decisão da vida dela ali. Mas sim, mas os a pais cobrança da fazem nota, muito né? isso. Os pais fazem muita cobrança, né? Então você tem escolas particulares, né, como se fossem cursinhos, que dão apoio, né, às escolas para que as crianças tirem notas melhores. Então, assim, como se fosse preparatório, né? O que a gente Nossa, conhece no Brasil ali, o preparatório, para as sim. crianças tirarem notas boas e elas conseguirem ir para uma escola, para o ginásio, né? Que seria ali a melhor escola dentro do sistema. Puxa vida, não tinha esse conhecimento. Interessante saber, ao mesmo tempo preocupante, né? Como Uhum, você falou, sim. né? Que existe essa preocupação, imagino, por parte de muitos pais também, de ter que Uhum. adaptar, né, a essa Sim, realidade. sim. A explicação do governo, né, é que se todo mundo fizer faculdade, a economia quebra, porque existem outras profissões que não Hum, são, né, que não são dependentes de universidade. E aí uhum. precisa ter gente que faça essas profissões também para a economia não quebrar, né? Olha só, Então, essa é a explicação do governo ali, né? entendi. Uhum, Puxa. Me despertou aqui outros questionamentos em uhum. relação à proporção das crianças que conseguem. Você sabe dizer em relação se tem, sei lá, uma Olha, porcentagem na tem, média? tem. Seria ali por volta de 30% a Quem consegue? 35% que vão para Nossa, o ginásio. As outras duas, não. nossa, entendi. Bom, e em relação às estratégias, vamos falar agora um pouquinho sobre as estratégias e campanhas, né, que podem ser realizadas nas Uhum, escolas alemãs, com esse enfoque educacional, direcionado, por exemplo, à uhum, saúde. Como que você sim. pode compartilhar conosco, né? Como que tem Uhum, ocorrido essas campanhas? sim. Então, aqui na Alemanha, a gente tem bastante campanha, né? Eles atuam bastante ali nessa área de saúde escolar. Você tem várias profissões envolvidas, né? Então, bem comum, assim, logo no kindergarten, né? Que é essa primeira infância, é a campanha de saúde bucal, né? Uhum. Então, você tem os dentistas mesmo atuando. E assim, um exemplo, né? O meu filho tem 2 anos, está na creche e eles já receberam a visita de um dentista, eles já aprenderam como é que escova o dente. Então, isso começa bem cedo, né? A questão da saúde bucal mesmo começa bem cedo. E aí, outros programas, como, por exemplo, prevenção de afogamento. Ah, Então, a natação, ela faz parte do currículo escolar aqui na Grundschule, que é essa primeira parte do ensino fundamental, né, até os 10 anos. E eles precisam fazer provas de natação. Então, para eles conseguirem lá passar, né, nessa matéria, natação, eles têm que nadar 25 metros, pular na piscina, nadar 25 metros e pegar um objeto no fundo da piscina, olha, né, para conseguir passar. Uma outra matéria também que é bem diferente, né, e que tem aqui é a questão do trânsito. Então, também tem para eles aprenderem a andar de bicicleta. E eles também fazem a prova, como se fosse uma prova de direção, na Grundschule, também, nessa primeira fase aí até os 10 anos. E essa é uma campanha junto com a própria polícia. Então, a polícia de trânsito, né? Seria a guarda municipal no Brasil.
E aí eles fazem como se fosse, não sei se você já viu prova de moto, né? Que Sim, aí você tem os cones, então a criança tem que sim, que legal. passar com a bicicleta, ela tem que respeitar o sinal vermelho, as faixas de pedestre. Aqui também tem, por exemplo, uma lei que a direita tem prioridade na esquerda. Então, se você está passando numa rua, tem uma rua à direita, você tem que parar, porque se estiver vindo carro, a prioridade é de quem está vindo da direita. Então, eles aprendem isso. E no final, quando eles passam, eles ganham uma carteira de Por motorista isso. Ai, que de gracinha. bicicleta, né? Então, assim, você vê, geralmente essa prova ela é feita no verão daqui, né? Então, quando vem a primavera, assim, você vê um monte de criança na rua com os pais de bicicleta, porque já tem que estar, a bicicleta tem que estar sem rodinha, né? Então, eles têm que realmente saber andar de bicicleta, Poxa, que né? bacana. Então, são campanhas que não, eu pelo menos nunca vi no Brasil, assim, né? De aprender, de ser matéria, andar de bicicleta, natação, né? Sim. Nossa, muito E aí, quando as crianças vão crescendo, você tem outros tipos de campanha, como, por exemplo, de alimentação saudável, né? sim. Também tem nas escolas. Geralmente, a de alimentação saudável é em conjunto com os caixas de saúde, né? Que é como se fossem os planos, as seguradoras de saúde aqui, porque Ah, aqui também o sim. sistema de saúde é um pouquinho diferente do nosso. Então, as seguradoras de saúde que financiam, né, esse tipo de campanha. E tem a de abuso de álcool, drogas, cigarro eletrônico agora também, que é mais já a partir dos 12 anos, se eu não me engano. Eles já Olha, começam nossa, sensacional, né? com essa campanha. Uhum. Carol, e isso tanto para a saúde, para a educação pública quanto privada nas escolas? Sim, aqui a maioria das escolas são públicas, né? Eu poderia dizer 90% das escolas são públicas, só 10% são privadas. E as privadas, elas são muito caras, né? Então, realmente não tem, nem todo mundo tem acesso. E a Sim. qualidade das escolas públicas também são muito boas, né? Meu Deus, E ai, que aí, legal. a princípio, o ensino ele é gratuito, né? Até o abitur, né? Até o final ali, completar todo o curso da escola. E a universidade que você precisa pagar uma taxa. Então, assim, você tem universidades públicas também, mas elas não são 100% gratuitas. Você paga uma taxa semestral. Mas, no geral, a maioria são escolas públicas e sim, as campanhas elas são gerais, né? Para as escolas privadas também. Muito bom. Dessas campanhas que você estava falando, achei muito interessante a questão do afogamento, questão do trânsito. Também tem Uhum. de primeiros socorros também, ensinando as crianças, Tem adolescentes, a também. fazerem Tem de primeiros obras. socorros. Inclusive, tem um dia que geralmente esses eventos eles acontecem no verão, né? Porque no Sim, inverno é mais complicado. Mas tem também o corpo de bombeiro da cidade, eles fazem o dia de portas abertas. certo. Então, uma vez por ano, as crianças vão lá, né? Geralmente no maior quartel assim da cidade. E aí eles ensinam as crianças os primeiros socorros, eles fazem demonstrações, eles chamam as crianças para participarem, né, também dessas demonstrações. Então isso também tem, Que também joia. tem. Nossa. Uhum, Legal. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre as questões, a questão da interculturalidade, né? E a prevenção uhum, de situações de bullying nas escolas, uhum, acontecido, né? Que a gente tem visto tanto, né, essa situação, meio que um panorama mundial, né, de é, situações relacionadas à uhum, violência nas escolas, ao bullying. Então, o que você pode compartilhar conosco, né, sobre isso? uhum. Então, hoje a Alemanha, ela passa por um problema econômico, vamos dizer assim, que é a falta de pessoal, né? E falta de mão de obra, falta de pessoal. Então, eles estão trazendo muita gente de fora as guerras aqui no entorno, né? Então, também vem muita gente de fora, refugiado para cá também. E aí você tem uma interculturalidade Diversidade, né? imensa, né? É muito, muito estrangeiro mesmo. Principalmente nas cidades grandes. Eu, por exemplo, moro aqui em Frankfurt. Na rua, você escuta muito inglês, você Todos os escuta idiomas. todos os idiomas possíveis, inclusive português, né? Porque sempre tem um É, brasileiro. É, sim. e às vezes você escuta o alemão, né? Então É. é bem sim, diversificado mesmo. Uhum. E
começaram a acontecer também casos, principalmente de racismo e xenofobia nas escolas, né? Porque Certo. veio muita gente de fora. Uhum. Nesse meio tempo também você teve um aumento da criminalidade aqui, então o que as pessoas fizeram? Associaram estrangeiro, né? Agora o país não está tão seguro assim como era antigamente, então o estrangeiro é culpado, né? Sim. Ninguém vê o que mais que pode Sim. estar ali, né, acontecendo, mas aí o estrangeiro sempre vai levar a culpa. E Sim. aí as escolas começaram então com um projeto, eu até peguei o nome aqui que ele se chama Schulen gegen Rassismus, que é escolas contra o racismo, só que eles usam a palavra racismo, mas entra xenofobia também dentro desse projeto, né? E aí eles fazem todo um processo, tanto de conscientização dos alunos e professores, né? Também eles dão apoio e suporte psicológico e emocional para aquelas crianças ou adolescentes que sofreram bullying ou que sofreram algum tipo de racismo dentro das escolas, né? E eles dão esse suporte emocional também. Então, hoje é um programa que existe na Alemanha inteira. Claro que cada estado tem a sua especificidade, porque aqui os estados são federados, né? Então, cada um tem uma lei própria ali que rege a educação. E aí, quando você tem essas campanhas que elas são nacionais, cada estado se adapta dentro da lei ali do estado, né? Dentro das regras da educação ali, né? Dentro do estado federado. Então, mas no geral seria isso, e você também tem um apoio das seguradoras de saúde, né, do Krankenkasse, que também faz ali um apoio ao financiamento desse projeto. Mas hoje você tem também as organizações, né, que são as organizações não governamentais, também atuando bastante aí nessa área. Semana passada mesmo teve um evento grande em Frankfurt só para mulheres, meninas e mulheres entre 14 e 24 anos, se eu não me engano, aonde era um espaço seguro, aonde elas iriam lá para falar sobre algum tipo de assédio que elas sofreram, algum tipo de racismo ou de xenofobia, né? E quem estava ali escutando eram psicólogas, também tinham advogadas, todas mulheres também, né? Sim. Dando esse apoio e de vários países de origem, né? Então essas pessoas poderiam falar na sua própria língua, não precisava falar quem fosse estrangeiro em alemão, né? E aí, para dar também essa abertura e esse acolhimento para essas mulheres. E isso foi uma iniciativa de uma ONG, né? Não foi do próprio governo. Então, você vê bastante esse apoio, principalmente porque o que está acontecendo, e eu vejo também, é que está aumentando, assim, os casos de racismo e xenofobia aqui. Sim, puxa vida. E uma coisa Uhum, que eu fiquei pensando aqui, em relação, já que tem essa diversidade no cultural, de uhum. estrangeiros, por exemplo, nas escolas, só por curiosidade, tanto nas escolas públicas, né, como se for que a maioria, e nas privadas, o idioma predominante, mesmo sendo estrangeiro, tem que ser o alemão, Tem que ou ser o alemão. tem que ser o alemão. Então, independente do país de origem, as Uhum. escolas vão predominam. Entendi. Isso, tem que ser o alemão, mas eles também têm um programa de apoio, né, para as crianças que não são alemães, só que Uhum. dependendo do idioma não é tão fácil de você conseguir, né? Então, por Sim. exemplo, português é um idioma que não é muito fácil de conseguir, né? O Uhum. árabe é mais fácil, Uhum. por conta da guerra da Ucrânia também, veio muita gente da Ucrânia que agora está ajudando também nesse processo, né? Então é um pouco mais fácil de você conseguir. Mas Uhum. português, por exemplo, não é tão fácil. Você Entendi. conseguir esse apoio na própria língua ali, Entendi. entendeu? Entendi. E em relação à saúde escolar, né, no ambiente ali dessas escolas, é uma coisa que me ocorreu aqui também. Os profissionais, por exemplo, o que que é mais comum? Os profissionais de saúde realizarem ações de saúde dentro, educativas, né, em saúde dentro do Uhum, ambiente escolar, ou essas próprias escolas possuem já esses profissionais fixos? Por exemplo, uma escola tem um psicólogo, um enfermeiro para atender aquela comunidade escolar. Existe uhum. forma, essas escolas apresentam esses profissionais no Então, ambiente? algumas escolas hoje em dia já têm psicólogo, né? Ah, Psicólogo já sim. tem.
Mas por conta da falta de profissional mesmo, né? E assim, não é só enfermeiro, né? Falta profissionais da saúde, faltam médicos, faltam dentistas, faltam fisioterapeutas, faltam enfermeiros, né? Puxa, então E faltam é uma área, psicólogos. E psicologia é uma área difícil de você trazer de fora, porque você tem que ter um alemão muito bom, né? Para um nível muito alto. É igual para fonoaudiólogo também. Você precisa de um nível muito alto dentro da língua para você conseguir passar, né, a informação. E aí é mais difícil de vir e você tem essa falta de profissional muito grande. Então, hoje, quando você precisa, por exemplo, de uma consulta com um psicólogo dentro do próprio plano de saúde ali, né, sem você precisar pagar por fora, a fila de espera chega a 1 ano. Uau, nossa. Entendeu? Então, assim, é difícil. Algumas escolas já têm psicólogo. As escolas que não têm, eles dão um encaminhamento quando necessário, mas aí entra nessa questão da fila de espera, né? E aí as outras profissões, o enfermeiro em si não tem, geralmente é o assistente de enfermagem, que seria o técnico aí no Brasil, né? Mas o enfermeiro em si não tem, quando precisa a gente vai para fazer a campanha. Aplicação de vacina, por exemplo, também, às vezes acontece. Não é tão comum como no Brasil, mas acontece. E o dentista também vai quando precisa fazer alguma ação, o médico também, né? Mas não são profissionais da escola mesmo. Na escola, geralmente, são só os educadores e, no máximo, ali o psicólogo. Entendi, perfeito. Puxa vida, bem diferente, né? Sim. E em relação à saúde escolar, então, essas ações, as atividades, né, ações estratégicas que são realizadas, por exemplo, precisam ser financiadas, né? Então, quais são os órgãos que são responsáveis por esse aspecto, né, do financiamento? Diferentemente do Brasil, por exemplo, como que você pode nos contar, Sim. né, como acontece isso? Assim, a grande diferença é que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação não entram diretamente no financiamento das campanhas, né? A não ser que seja uma coisa muito emergencial, né? Por exemplo, a Covid, né? E aí sim entrou ali um financiamento para ensinar as crianças a lavarem as mãos, né? Questão de higiene e tudo mais. Mas fora isso, o financiamento não ocorre pelo Ministério em si, né? Federal. Então, ele acontece pela própria prefeitura, né? Porque é a prefeitura aqui que é responsável pela escola ali da região, da cidade, independente de qual nível, tá? É a prefeitura que é responsável pela educação. E aí esse financiamento vem tanto pela prefeitura quanto pelos serviços de saúde, né? Então, pelas seguradoras de saúde. E você tem tanto seguradoras de saúde estatais quanto privadas, e todas duas elas podem atuar ali dentro de uma campanha e financiar esse tipo de campanha. Como aqui a gente tem a livre escolha de um seguro de saúde, geralmente eles usam isso como propaganda, né? Sim. Então, eles fazem um flyer, alguma coisa com informação, com um símbolo, ou seja, eles financiam, aquela criança leva para casa aquela flyer com a informação ali do seguro que fez a campanha, né? E aí você acaba fazendo a propaganda do seguro de saúde em si. Porque apesar do desconto ser o mesmo, né, independente de qual você escolhe, você tem essa livre escolha, e cada um tem um tipo de bônus, tem alguma coisa diferente ali para chamar o cliente, né? Porque o desconto é o mesmo, a gente paga a mesma coisa independente, que a porcentagem é fechada, né? Então, independente de qual, é a mesma coisa. Então, eles colocam bônus. E aí, um tipo de bônus é assim, no final do ano, você vai conseguindo carimbos. Então, se você levar a criança 2 vezes ao dentista no ano, ganha 2 carimbos. E aí você vai juntando esses carimbinhos, né? A criança faz algum tipo de atividade física, outro carimbo. E aí, no final do ano, você troca esses carimbos por dinheiro. Olha O só. seguro de saúde te paga. Então, geralmente é em torno de 80 a 150 euros. Né? Nossa. Então, E aí, cada um tem um tipo de bônus no final. Tem uns que pagam mais, tem uns que pagam menos, entendeu? E é dessa forma que eles conseguem ali que você É uma escolha ou estratégia, não. né?
E eles utilizam isso também quando eles fazem as campanhas de saúde, né? Claro que a gente tem hoje seguros de saúde muito grandes, né? Certo. E são bem conhecidos na Alemanha, e eles geralmente são os que fazem as maiores campanhas, né? Que são os que têm mais dinheiro mesmo, né? Nossa, que interessante. Que estratégia que tem funcionado, né? Tem Nos funcionado. congressos. Tem funcionado, é. E, assim, por exemplo, eu, quando meu filho nasceu, eu recebi toda uma cartinha, que aqui é tudo carta, né? Certo. Toda uma carta explicando como é que era, o que eu tinha direito, o que eu ganhava lá o carimbo, o que eu não ganhava o carimbo. Então, por exemplo, as vacinas que não são do calendário, o seguro de saúde que eu tenho, eles pagam. Então, eu Certo. pago e eles me reembolsam. E aí, por exemplo, a meningocócica, eu acho que a C não é do calendário. Não, a B não é do calendário. Isso. E aí, eu paguei e o seguro me reembolsou. Olha. Entendeu? Então, são coisas assim que eles fazem, mesmo que a vacina não esteja no calendário vacinal, né? Eles pagam por fora. E, Muito bom. e dessa forma a gente vai conhecendo, né? E vai fazendo ali parte dos programas. Tem programas de bem-estar mesmo, que eles pagam também. Por exemplo, eu fiz o curso de preparação para o parto, eles pagaram esse curso, e o do meu esposo eles pagam 50%. Né? Então, Olha, eles fazem dessa forma para cobrir ali alguns gastos extras que você possa vir a ter, e acabam fazendo a promoção de saúde, né? sim, Nesse... sim, com certeza. Nossa, que bacana. E conta um pouquinho mais, né? A gente acabou falando aqui por final, como tem sido a sua atuação também aí, Uhum. o seu trabalho. Pode falar um pouquinho mais para nós? Então, eu cheguei aqui em 2018, né, para fazer o reconhecimento do diploma, e eu comecei a trabalhar numa estação de cardiologia pediátrica. Trabalhei nesse local de um hospital universitário durante 5 anos. E durante esses 5 anos ali, né, também num período, foi quando eu fui fazer o mestrado em saúde pública, que já era uma área que eu me interessava bastante. O meu TCC da graduação foi saúde escolar, né? Eu fiz com adolescentes sobre o conhecimento do HPV, na época que estava vindo a vacina ainda, não era nem do calendário. E aí Nossa, eu que fiz nas interessante. escolas, né? Então, sempre foi uma área que eu gostei muito, assim, eu sempre atuei ali mesmo na época da graduação, e depois durante a residência também. Cheguei várias vezes a fazer educação sexual no Colégio Militar do Rio, né? Então, assim, durante a residência, enfim. E aí eu falei assim, bom, é a área que eu sempre gostei, mesmo que agora não esteja nessa área, apesar que saúde pública, né? É um Sim, é mundo. bem abrangente, né? Vou para esse caminho. E aí eu fiz o mestrado, terminei no ano passado, no início do ano passado, e aí eu terminei em fevereiro, e em março eu já comecei a dar aula, né? Nossa, Então, em uma março eu já faculdade? fui. Então, aqui a enfermagem, ela é diferente do Brasil também, né? A enfermagem, não é, a princípio, ela não é ensino superior. Ela Certo. é um Ausbildung. Ela dura 3 anos. Em relação à carga horária, não muda muito da do Brasil, assim, até um pouco a mais, porque são 3 anos integrais, né? Certo. Então, eles têm aula de 8 horas da manhã até 4 horas da tarde. E a prática também são muitas horas de prática, assim, com plantões mesmo, né? Certo. E aí eu atuo nessa primeira formação, que é o Ausbildung, desses 3 anos. Certo. Depois que eles terminam esses 3 anos, eles já são enfermeiros. A formação para ser enfermeiro é essa, né? Não é o técnico. O técnico já é outra formação. É um Entendi. ano só aqui. Eles podem optar por fazer o bacharel. E aí, ao fazer o bacharel, que são mais 3 anos, eles vão atuar mais na parte da pesquisa, que é o que não tem nesse primeiro momento, né? A pesquisa em si, pesquisa científica, né? Não tem um TCC, por exemplo, eles fazem prova, né? Então, existe o exame final, são 3 dias de prova escrita com todas as matérias dos 3 anos. Tem a prova prática no hospital, tem a prova oral. Então, assim, é bem Bem puxado, puxado. mas eles não trabalham com pesquisa em si. Então, a pesquisa, quem quiser fazer, tem que ir para o bacharel para receber essa parte ali, né? Começar a pesquisar. Ou então, por exemplo, para quem quer dar aula, né? Aí você vai fazer o bacharel, que tem o bacharel em pedagogia, porque você também não tem o bacharel em enfermagem.
Não, também é Sim. dividido. Você tem um bacharel em enfermagem gerencial, para quem quer ser coordenador. Você tem um bacharel em ciências da enfermagem, e você tem um bacharel em É bem abrangente. pedagogia da enfermagem, vamos dizer assim. Eu preciso fazer a tradução. E aí, então você pode ir para essas áreas, esse bacharel dura 3 anos, e depois você ainda vai fazer o mestrado, né? E aqui, para você dar aula em universidade mesmo e ter o título de professor, que é o professor, você tem que ter o Certo, doutorado, que eu certo, ainda não tenho. E certo. aí, por isso que eu dou aula nessa primeira parte, né, que são escolas de enfermagem, muitas vezes ligadas a universidades, muitas vezes ligadas a hospitais universitários, mas não é considerado ensino superior, né, Entendi. nesse primeiro momento. E aí, mas precisa ter mestrado para dar aula. Então, eu estou agora na formação mesmo dos enfermeiros, né? E a minha área ainda continua sendo materno-infantil, né? De aulas, e também uma parte mais de, porque eles também recebem um pouco sobre gerenciamento de qualidade, gerenciamento de risco, um pouco de pesquisa também, assim, uma breve introdução em pesquisas de literatura, até porque isso também é importante para eles poderem fazer os trabalhos, né? Então, pesquisas de literatura e tudo mais. E aí são as minhas áreas aí de atuação dentro da escola hoje, né? E a escola onde eu trabalho, ela é bem especial, porque ela é voltada para alunos estrangeiros. Certo. Então, além da enfermagem, também tem um curso de alemão. Então, eles vêm para cá já com o B2, né, com um nível bom de alemão ali, mas, além disso, eles ainda vão receber, porque assim, quando a gente faz o curso de alemão, a gente não aprende termos técnicos em alemão, né? É um Sim. alemão geral para o dia a dia. E Uhum. aí, eles têm ainda esse extra dentro da escola de ter um curso de alemão voltado para a enfermagem em si, Ah, que né? bom. Então, tem todo esse suporte, né? E tem outros, né? Você tem... Aí foi quando eu comecei com um projeto de interculturalidade, né? A gente faz o workshop, até porque tem muita gente, vários, são mais de 15 países, né? E então, um exemplo assim desse ano foi que a gente fez a comemoração do Ramadã, que Uhum. eu não tinha ideia do que era, porque a gente não tem tanto contato com a religião islâmica, né? No Brasil, eu pelo menos não tive. Eu também não sei. E aí a gente fez, então, vamos fazer o seguinte: eles fazem 40 dias, né, praticamente, de jejum. Então a gente adaptou algumas coisas, porque esse jejum ele começa quando o sol nasce e ele termina quando o sol se põe. Certo. Então o aluno fica o dia inteiro sem comer nada. E aí a gente Nossa. pensou, não vamos botar prova nesse período, porque não é justo, né, com os outros que estão alimentados, né? Então a gente tirou as provas desse período, a gente colocou uma vez na semana aula online para não ficar tão pesado para esses alunos. E aí no final eles fazem uma festa de comemoração, que é quando eles podem comer tudo, né? Então eles levam doces, levam comidas, compram roupa nova. É realmente ali uma comemoração. E aí a gente fez essa comemoração na escola e a gente pediu para que esses alunos explicassem, né, toda ali a questão, o que é o Ramadã, por que eles têm que fazer o jejum. E eles fizeram, adoraram, porque eles estavam ali mostrando a cultura deles, né? E aí tem vários países, não tem, tem Tunísia, Marrocos, por exemplo, tem outros países também. Alunos da Índia também, e aí eles fizeram essa apresentação para gente, né? E eu aprendi junto também. Então é a forma que a gente tem de De aprender um promover, pouco e de promover também, né? promover saúde, porque mesmo Uhum, que tenho sempre falado, o foco do congresso não é apenas para escolas, por exemplo, creches, ensino uhum, médio, ensino fundamental, mas também para as instituições do ensino superior, faculdades, uhum, universidades, e essas ações, todo esse cuidado que você comentou, né, uhum. sobre respeitar um dia, por exemplo, levando em consideração que eles não se alimentaram, Isso. o dia de não Uhum, ter aula online, tudo isso é a promoção da saúde.
e a importância, né, do olhar de vocês para incluir, para acolher, né, essas Uhum, pessoas, né, com essas particularidades, né, culturais. uhum, Então, nossa, que sim, sensacional, muito legal assim, de ver uhum, esse sim, respeito, esse cuidado, né, para uhum, agregar, porque esse realmente é um país, né, que tem, é tão heterogêneo, né, na sua é, população, na sua uhum, sociedade, tem que aprender, né, tem sim, que sim, respeitar, sim. né, enfim, É, então, e a mesma coisa a gente faz ao contrário também, né? Para eles também entenderem um pouco aqui da dinâmica alemã, né? Da cultura, da história, para eles conseguirem se integrar mais rápido também, isso. né? Então, por exemplo, a gente faz passeios, teve um passeio para passeio, né? Mas assim, é, não sei como seria bem a tradução, mas a gente foi para um campo de concentração aqui Ah, perto, né? E uhum, aí, para ver exatamente ali o que, que aconteceu, aprender a história também. Então, para entender, porque ainda tem ou gente, pacientes, né, que estavam na guerra ainda, né? E estão vivos sim, hoje ainda e estão precisando do nosso cuidado. Então, a gente precisa entender essa questão, né? Outra visão de vida que eles têm, com né? Então, certeza. esse acolhimento, até com o próprio paciente, eles precisam entender primeiro a história, né? E o que, que aconteceu, né? E aí a gente leva também. Então, agora, dia 30, por exemplo, a gente também vai fazer um outro passeio, esse é mais tranquilo, para um castelo. Uhum. E aí lá eles fazem várias experiências de sentidos, né? Então, eles vão ter essa questão do. E tudo em alemão, né? Então, é novo vocabulário que eles aprendem. E isso tudo a gente faz mesmo para Obrigada, né? promover, né? Acaba promovendo. A gente tem aqui um museu. Não deixa de ser um museu, que é tudo no escuro. E Sei. aí a gente se sente como se tivesse deficiência visual, né? Nossa, olha que E quem interessante. trabalha, todo mundo 100% que trabalha nesse museu tem deficiência visual. Olha, uhum. Então, assim, desde a recepção, né? Então, a gente também já fez isso com eles, assim, e aí eles acabam integrando mesmo, né? Se integrando melhor dentro da cultura alemã também, que a gente viu que ajuda bastante ali no dia a dia deles, no cuidado mesmo com os pacientes também. Sim. Nossa, que riqueza. Obrigada, Carol, Uhum, por tanto compartilhamento, tanto conhecimento, né, tantas dessas experiências uhum, que com certeza agregou demais, né, irá agregar muito para todas as pessoas que forem ouvir aqui a nossa uhum. conversa, nosso bate-papo. Então, te agradeço aqui imensamente, viu, pela sua rica contribuição. E esse será o primeiro, né, de muitos que virão. A gente tem muita coisa, a gente Obrigada. poderia ficar aqui um tempão ainda, né, contando mais, pedindo mais detalhes. Uhum. Sim. Mas por hoje, então, a gente já vai indo agora para a reta final. Te agradeço, tá, mais uma vez. Se você quiser se despedir, tá Eu que bom. agradeço mais uma vez pelo convite. É muito legal estar aqui falando sobre esse tema que mora no meu coração. Que bom. E fico muito feliz também em falar um pouco sobre o projeto, né, que a gente faz lá na escola, que é um projeto que eu vejo que está dando certo e que a gente está conseguindo. Eu, quando cheguei aqui em 2018, né, eu falo que isso aqui era tudo mato. A gente foi capinando. Então, assim, eu vim num grupo com mais 15 pessoas. Foi um dos primeiros grupos de grandes mesmo, de enfermeiros que vieram para cá. Já tinham vindo alguns outros, a gente não foi o primeiro, né? Mas ainda não estava tão divulgado como é hoje. E a gente, assim, sofremos um pouquinho, porque a pessoa que recepcionou a gente tinha uma ideia de que, o Brasil, você estava passando fome lá, né? E aí você veio para cá. Então, no Olha, próprio hospital, foi assim. Então, a gente escutou coisas, vocês não vão conseguir, porque eles botaram a gente num lugar horrível. sei. Eles falaram: olha, vocês não vão conseguir mudar, porque é difícil conseguir um apartamento aqui, e vocês não têm alemão para isso, ninguém vai Ah, confiar para dar. Então, a gente realmente, né, foi complicado, assim, tiveram vários fatores, e hoje eu vejo que já evoluiu muito, assim, os hospitais, por exemplo, eles têm times de recepção que agora são preparados para isso, que tem essa visão intercultural, até porque tem muita gente que já veio lá nos primórdios e agora está, né, trabalhando diretamente com isso. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, de como funciona a saúde escolar aqui, né, não só
todo o período escolar, mas também na formação de profissionais, né, que não deixa de ser um ambiente escolar também. Com E é certeza. isso. E Muito, muito muito obrigada mesmo, Patrícia. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada. Então, agradeço a todos, a presença de todos aqui, ouvindo, né, nosso bate-papo. Fiquem à vontade para entrar em contato, né, com a Carol, Uhum. conosco. E aproveito aqui para convidá-los para que estejam conosco nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2025, onde nós traremos, né, toda a programação com a participação de diversos palestrantes, abordando diversas temáticas importantes, emergentes, né, necessárias em relação à saúde escolar. Ok? Então, aguardamos por vocês e até então o próximo podcast.